A quinta história. Esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é o assassinato, e também Como Matar Baratas. Farei então pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Embora uma única, seriam 1001, se 1001 noites me dessem. A primeira, Como Matar Baratas, começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa, deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz, morreram. A outra história é a primeira mesmo e chama-se O Assassinato. Começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me. Segue-se a receita. E então entra o assassinato. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram. Pertenciam ao andar térreo e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. De dia as baratas eram invisíveis e ninguém acreditaria no mal secreto que ruía a casa tão tranquila. Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. O medo hesitado e meu próprio mal secreto me guiavam. Agora eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata que existe. Baratas sobem pelos canos enquanto a gente, cansada, sonha. E eis que a receita estava pronta, tão branca. Como para baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó até que este mais parecia fazer parte da natureza. De minha cama, no silêncio do apartamento, eu as imaginava subindo uma a uma até a área de serviço onde o escuro dormia. Só uma toalha alerta no varal. Acordei horas depois em sobressalto de atraso. Já era de madrugada. Atravessei a cozinha. No chão da área lá estavam elas, duras, grandes. Durante a noite eu matara. Em nosso nome amanhecia. No morro um galo cantou. A terceira história, que ora se inicia, é a das estátuas. Começa dizendo que eu me queixara de baratas. Depois vem a mesma senhora. Vai indo até o ponto em que, de madrugada, acordo e ainda sonolenta atravesso a cozinha. Mais sonolenta que eu está a área na sua perspectiva de ladrilhos. E na escuridão da aurora, um arroxeado que distancia tudo. Distingo a meus pés sombras e brancuras. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. As baratas que haviam endurecido de dentro para fora, algumas de barriga para cima, outras no meio de um gesto que não se completaria jamais. Na boca de umas um pouco da comida branca. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. Sei como foi esta última noite. Sei da orgia no escuro. Em algumas, o gesso terá endurecido tão lentamente como num processo vital, e elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas. Até que de pedra se tornam, em espanto de inocência e com tal olhar de censura magoada. Outras, subitamente assaltadas pelo próprio âmago, sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava. Essas de súbito se cristalizam, assim como a palavra é cortada da boca. Elas que, usando o nome de amor em vão, na noite de verão cantavam, enquanto aquela ali, a de antena marrom suja de branco, terá adivinhado tarde demais que se mumificara exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do em vão. É que olhei demais para dentro de mim, é que olhei demais para dentro de minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Amanhece. Uma ou outra antena de barata morta freme seca à brisa. Da história anterior canta o galo. A quarta narrativa inaugura nova era no lar. Começa como se sabe. Queixei-me de baratas. Vai até o momento em que vejo os monumentos de gesso. Mortas sim,
Mas olho para os canos por onde esta mesma noite renovar-se-á uma população lenta e viva em fila indiana. Eu iria então renovar todas as noites o açúcar letal, como quem já não dorme sem a avidez de um rito, e todas as madrugadas me conduziria sonâmbula até o pavilhão, no vício de ir ao encontro das estátuas que minha noite suada erguia. Estremeci de mau prazer à visão daquela vida dupla de feiticeira, e estremeci também ao aviso do gesso que seca, o vício de viver que rebentaria meu molde interno, áspero instante de escolha entre dois caminhos que, pensava eu, se dizem adeus, e certa de que qualquer escolha seria a do sacrifício, eu ou minha alma. Escolhi, e hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi dedetizada. A quinta história chama-se Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. Começa assim: que enchei-me de baratas...